Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando do Espiritismo. Vai ao ar como sempre, toda terça-feira às 20h30. Fica gravado aí nas mídias, no Instagram, no YouTube, todos podem acompanhar a qualquer hora. Como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos abordar um tema que está nesse livro aqui, Vitória contra a Depressão, psicografia do Divaldo Franco e Espírito Joana de Ângeles. O tema é Desafios da Vida, que é um capítulo aqui desse livro. Nós, nas casas espíritas, enfrentamos situações de muitas pessoas que chegam em muito desequilíbrio emocional. E a pessoa às vezes fica em dúvida do que está acontecendo e sempre pergunta assim, será que eu tenho algum obsessor? E normalmente os estados emocionais que levam a pessoa a um processo de depressão, síndrome de pânico, ideias suicidas, coisas desse tipo, a vibração cai muito. E é normal, sim, que espíritos se aproximem ou seres que têm ligação do passado para prejudicar aquele que abre uma sintonia pelo padrão mental de quem sofre esse estado emocional meio doentio. No MAP nós temos os tratamentos realizados em dias específicos e o tratamento ele é idealizado na verdade pela espiritualidade e ele tem várias finalidades e várias etapas. E eu diria, e eu vou falar baseado na experiência que eu tenho no Polo Recreio do MAP, que trata-se também de um baita trabalho psicológico que é feito. A pessoa é induzida a mudar o estado mental dela entrar em outra vibração. E quando ela faz isso, ela própria começa a criar uma carapaça fluídica contra processos obsessivos. Mas além dos processos obsessivos, nós temos os estados emocionais ligados à condição física da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem uma deficiência na geração de neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e outros elementos que são formados no nosso cérebro. Então a pessoa altera a condição dela e muitas vezes ela precisa de remédio mesmo. Precisa de um psiquiatra para receitar um remédio. Em outros estados ela precisa de um psicólogo. E nós sempre incentivamos as pessoas a procurar um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da situação, mas o trabalho espiritual ele existe sempre. Então, em paralelo à ajuda médica, nós temos o trabalho espiritual, que, conforme eu disse, pelo que eu sinto, tem muito de um trabalho psicológico, para a pessoa se tocar sobre a vida dela, ela se analisar, ela se conhecer, e ela buscar uma mudança, que eu sempre chamo de reprogramação mental. Fala-se muito em reforma íntima, né? Mas esse termo é tão repetido, eu prefiro falar, você tem que mudar sua atitude mental por você mesmo. E isso às vezes não é muito fácil. Daí o abraço do MAP, das pessoas, os estudos, as falas, as palestras, até programas como esse. Então vamos falar um pouquinho sobre essa condição psicológica, pedindo socorro a Joana de Ângeles, que tem como missão esse trabalho junto à espiritualidade aqui na Terra, principalmente isso partindo do Brasil, de abordar a psicologia de um modo mais avançado, tá bem? Eu tenho algumas limitações para falar do assunto, eu não sou psicólogo, sou engenheiro, mas eu tento, com o trabalho, com a experiência que a gente desenvolve, até nos trabalhos de atendimento fraterno, nos trabalhos de receber e abraçar as pessoas que vêm em sofrimento, você acaba, na prática, desenvolvendo um pouquinho essa capacidade de entender o ser humano, de tentar entrar no psiquismo da pessoa e ajudá-la, sem substituir o profissional, é lógico. Nosso trabalho é todo espiritual, tá bom? Então eu fiz algumas anotações sobre o livro, algumas anotações minhas, para seguir uma ordem aqui.
Então, do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões. Quem diz isso é Joana de Ângeles. Desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista e existencial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. O ser humano é movido por desafios. O desafio de ter que buscar alimentação, de buscar o trabalho. A nossa vida é feita de desafios. Porque se nós não tivermos dificuldade pelo caminho, a gente estaciona. A verdade é essa. Nós não somos seres, não todos talvez, mas a maioria, que buscam o trabalho, que buscam o desenvolvimento. Nós fazemos isso para ganhar dinheiro, para poder pagar as contas, para poder nos alimentarmos. E se alguém tiver muito dinheiro, vai querer ir para a farra. É só viajar, passear, né? Não vai se privar do seu tempo, de repente, para ajudar os outros. Infelizmente, nós somos movidos às necessidades. Vencer a depressão e vencer vícios é o desafio de muitas pessoas. Depressão e vícios. Vencer processos depressivos, tristezas profundas e buscar um novo rumo é um convite que Joana de Ângeles faz. É o nosso convite também, buscar um novo rumo. A tristeza é normal. Nunca a gente pode falar, não fique triste. Nós ficamos tristes. Mas quando isso atinge um estágio um pouquinho fora da curva, de você entrar numa tristeza cada vez mais profunda, aí você está entrando no processo depressivo e tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa importante é a pessoa se espiritualizar. Espiritualizar-se acelera o processo de autoconhecimento. É fundamental o autoconhecimento, aquele conhece a ti mesmo, e de conquistas íntimas no campo do amor e do conhecimento. Amor e conhecimento são os tesouros do céu que Jesus falou, nos dando forças para encarar os desafios da vida, que é o tema dessa mensagem de Joana. Então, repito, vencer processo depressivo, tristezas profundas e buscar um novo rumo, esse é o convite que Joana faz e nós fazemos também. Eu vou ler as mensagens e eu fiz alguns comentários aqui, eu vou ler trechos. Espero que dê tempo para ler tudo. São 2 folhinhas só. O tema é Desafios da Vida. Então vamos lá, eu vou lendo e vou parando para comentar. Joana diz assim: toda existência humana obedece a uma planificação cuidadosa, mediante a qual acrisola os sentimentos que se ampliam, facultando a inteligência penetrar na indefectível lei de causa e efeito. Acrisola, que significa purificar, dar qualidades superiores. Então, ela está falando o seguinte, que toda existência segue um planejamento reencarnatório. Nós temos que entender que estamos apenas vivendo uma breve experiência antes de retornarmos à vida maior, e é nesse planejamento reencarnatório que o ser vai desenvolver qualidades superiores. Esse é o motivo da reencarnação. Nessas dificuldades, na busca do autoconhecimento, o espírito vai crescendo, à medida que ele vai vencendo as dificuldades. Mas às vezes ele cai, e às vezes cai vertiginosamente. Daí a necessidade de outra reencarnação para encarar os mesmos desafios. Isso é importante, gente. Os pontos em que você tiver mais dificuldade na vida, provavelmente são as provas que você está passando. E se você não vencer essa prova, numa outra encarnação, você vai ser colocado de novo de frente a essa situação. Então aproveite agora. Aproveite agora. Então, se você está num processo depressivo, ou se vê entrando num processo desse, busque ajuda de um profissional, um psicólogo, mas busque ajuda espiritual também, porque vai te ajudar muito. Se você estiver próximo a um polo do MAP, fica um convite. Venha no MAP, que você vai ser abraçado e vai ter grande chance de ter um elemento a mais para você sair desse estado. Seja o que for que tiver acontecido, porque é normal a pessoa cair. Perda de ente querido, a pessoa, filho então é uma coisa assim, inenarrável, a dor que a pessoa passa.
perda de emprego, separações, perda de um grande amor, ou que se foi, ou que virou as costas para você. Existem inúmeras situações em que a pessoa cai muito. Então, nessa hora, ter o abraço, ter o apoio, até psicológico, é fundamental, tá bem? Então, continuando aqui. Semente preciosa que é o espírito na sua jornada evolutiva necessita dos fatores mesológicos do planeta terrestre para desenvolver as potências que lhe jazem adormecidas a fim de que alcancem a meta que aguarda. E a Joana, até pela elevação dela, às vezes, por mais que ela tente simplificar o linguajar, às vezes vem certos termos, né, que a gente não usa habitualmente. Mesológico, o que seria isso? Mesologia é a ciência que estuda as relações recíprocas entre o ambiente e os seres. É a influência do meio ambiente sobre os seres. E Joana de Anjos também diz o seguinte, que a Terra apresenta as condições necessárias à nossa evolução. Dentro desse planejamento reencarnatório, o meio, nós vamos sofrer a influência do meio também. E vamos ter a oportunidade de alterar as coisas que nos cercam. Então, é a nossa participação pequena na obra da criação. Então, um mundo de regeneração não é um mundo que vai cair do céu. Nós temos que construir em torno de nós. Por mais difícil que seja a condição do planeta, do país, a situação política, econômica, nós temos que agir positivamente, como atores que vão lançar um pouquinho de luz nesse ambiente meio de trevas e não alimentar com mais trevas um ambiente que já é trevoso. Então a Terra precisa sair dessa condição, os seres precisam se evangelizar e os seres precisam se regenerar. O planeta de regeneração é formado por seres regenerados. E aqueles que não se regeneram vão ser afastados. É essa a separação do joio e do trigo. Esse Deus interno, momentaneamente abroqueado, quer dizer, escondido no cerne do ser, expande-se e liberta-se por meio dos enfrentamentos impostos pelos fenômenos da vida. Então é enfrentando os desafios da vida que faremos despertar essa nossa potencialidade de seres que são filhos de Deus. Cada um de nós traz essa semente divina. Então, é no enfrentamento que a gente faz com que cresça, que brote essa luz dentro de nós. À medida que evolve o espírito, mais sente o anseio de crescimento, por meio do qual adquire sabedoria, na síntese do amor e do conhecimento de que se exorna. Então, amor e conhecimento devem ser as nossas metas. São as asas do espírito, conhecimento e amor. Amor, como eu sempre digo, no sentido evangélico, são as virtudes: paciência, humildade, perdão, compaixão, indulgência. Então, são as qualidades do espírito. A gente resume isso na palavra amor. E a outra é o conhecimento. Então, a nossa meta na vida tem que ser desenvolver essas virtudes e adquirir conhecimentos para as duas asas andarem juntas. Somente através dos desafios, olha os desafios aí, é que as experiências se apresentam valiosas, significativas, porque cada um deles transforma-se em impedimento que foi transposto, favorecendo com mais expressiva conquista. Então, somente os desafios tornam as experiências proveitosas. Nós não estamos a passeio na Terra. Então, não esperem facilidades. Sempre acontecerão coisas que vão desafiar vocês a vencer essa situação, seja exteriormente e às vezes intimamente. O desafio de muitos é vencer a si mesmo. Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, eu vou falar de um vício muito comum, fumar, que causa câncer, problemas. A pessoa sabe que aquilo faz mal. É difícil. Eu nunca fumei, mas eu sei o quanto é difícil largar o vício do cigarro. Então requer esforço. Largou, é uma vitória. Então você já venceu a si mesmo, né? A si próprio, não tem nada externo, é seu. Agora tem os exteriores que também vão estar junto à sua frente, né? Então nós temos que fazer
um trabalho duplo de autoconhecimento, vencer essas mazelas que são nossas, que nós trazemos, e aquelas que nos cercam. Esses são os desafios do espírito. Em face da própria estrutura organizacional do corpo, moléculas aglutinadas que se substituem continuamente, nele se encontram incontáveis enfrentamentos que devem ser superados e às vezes se expressam como enfermidades, resultados da invasão microbiana perniciosa, do desgaste natural do conjunto ou dos limites impostos pelo renascimento como forma de resgate. Então ela está dizendo que até o nosso corpo apresenta desafios, né? O envelhecimento, que é o desgaste natural, doenças, tudo tem um sentido para auxiliar na evolução. A nossa visão sobre isso tem que ser ampliada. Então, num planeta de provas, expiações, isso daí é super normal. Doenças, o enfrentamento da velhice, que é algo que algumas pessoas também não sabem encarar. As pessoas elas se veem ainda como um reflexo num espelho. A beleza, tudo bem, a gente tem que cuidar da aparência, mas a beleza de uma pessoa não está só na aparência física, está muito mais no interior da pessoa. Existem pessoas feias na aparência, mas belíssimas. O próprio Chico Xavier, ele era bonito, assim, a aparência física. Não quero julgar. Agora, como ser humano, todo mundo queria abraçar o Chico, beijar o Chico. Ele externava amor, um ser de luz, belíssimo, belíssimo. Né? Um ser humano da mais alta estirpe, um ser superior comparado ao padrão da Terra. Então, sejamos belos por dentro e vamos vencer essa dificuldade da velhice, da doença, de processo depressivo, de tristeza, de coisas ruins que acontecem que não dependem de nós. Tudo, no fundo, quando nós voltarmos para lá, tudo que for vencido é vitória do espírito e trabalha para o crescimento do espírito. E uma vez vencidas certas provas, a gente não precisa vencer de novo. Você, numa outra encarnação, não vai encarar aquilo ali de novo. O Emmanuel diz que o progresso está consolidado quando você enfrenta uma situação difícil algumas vezes e vence. A partir do momento que você venceu, você não precisa mais passar por aquilo. Nos mundos superiores, os espíritos não têm provas. Por quê? Eles já venceram as provas básicas. Por isso que eles estão em mundos mais felizes, de regeneração. Alguns estão lá na frente, nos mundos ditosos ou felizes. Não existe mais essa coisa de velhice, de doença, de guerra. Isso é coisa de mundo inferior. Que isso serve para o próprio espírito se desenvolver. Tá bom? Sob outro aspecto, diz Joana, apresentam-se também com natureza psicológica em forma de conflitos e dores morais, proporcionando reflexões a respeito da fragilidade que reveste o ser humano quando não acicatado por outros de ordem psíquica. Eu vou emendar o outro parágrafo. O processo de desenvolvimento moral é lento e complexo, expressando-se também através dos relacionamentos afetivos, sociais, comerciais. Isso é muito importante. Nem sempre coroados de bênçãos que facultam experiências amargas, mas proveitosas quando ensinam equilíbrio e harmonia espiritual. Então, os relacionamentos são lições valiosas. Atenção aos seus relacionamentos na família e os relacionamentos amorosos, relações entre amigos, no trabalho, porque os desafios vão estar lá. Um aturar o outro, um compreender o outro, ser indulgente, aprender a perdoar, são grandes provas. Ninguém deve aspirar por tranquilidade, olha o que Joana diz, ninguém deve aspirar por tranquilidade antes de conseguir valores que a proporcionem. A tranquilidade vem em vencer essas provas. E você superou uma condição mínima que você tem que ter de equilíbrio. Espírito superior é espírito equilibrado. Ele não se desequilibra por qualquer coisa.
sendo natural que as dificuldades caminhem ao lado das conquistas evolutivas num mesmo esquema de aprendizagem. Toda marcha por si mesma impõe esforço, obediência ao programa, paciência para vencer os trechos a percorrer. Vejam bem, isso é a visão do Espírito como Joana, né? Então a nossa vida, gente, tem um propósito, essas dificuldades pelas quais nós passamos. Então, paciência para vencer os trechos a percorrer. Naquela que diz respeito à conquista dos tributos espirituais mais complexos e variados, são os testes que se encontram à frente, não raro surgindo de surpresa, em atitude conflitiva com os sentimentos dos jornadeiros. Então, esforço, obediência e paciência são fundamentais, e novos desafios de outra natureza vão aparecendo. Quanto mais alto é o acesso de subida, naturalmente mais pesado é o ônus do embate. Quem por acaso nega seu avanço evolutivo permanece na retaguarda ou enrodilhado nos cipós da imprevidência e da preguiça. Passou para um estágio superior de vida, o espírito que cresceu, vem novos desafios. Normalmente desafios. Quais são os desafios dos espíritos que nos atendem? Nos tratar com amor, tratar de espíritos doentes. Então, no futuro, muitos de nós seremos médicos do espaço, no sentido de que estaremos mergulhando em esferas para ajudar espíritos que estão na condição parecida que nós estamos hoje. Muito desequilíbrio, muita dor, muita tristeza, muita incerteza, falta de fé, tudo que faz com que a existência não seja muito feliz, né? Todos os cimos são formosos e de atmosfera rarefeita, pura, oferecendo a visão de paisagens inimagináveis. Quando a gente evolui, nós vamos para estados onde a visão de tudo é belíssima. São os cimos que ela fala, né? Os cumes de atmosfera rarefeita, não mais essa coisa densa como é da Terra. Tudo é mais sutil, tudo é mais leve, tudo é mais belo. Mas mesmo lá, nós temos que olhar pelos que estão nos umbrais, mesmo encarnados. O mesmo ocorre com os de natureza espiritual, cujos píncaros luminosos aguardam a chegada dos que ousam e lutam. Chegada dos que ousam e lutem. Tenham coragem, lutem para vencer as imperfeições e para vocês serem realmente pessoas boas, desenvolvendo aquelas duas asas do conhecimento e do amor. Leiam o Evangelho, que nos dá a ideia das virtudes que Jesus tanto aborda, e estudem a doutrina espírita e trabalhem no bem, não só na casa espírita, mas fora dela. É esse esforço de vencer esse mundo de dores, de injustiça, que vai fazer cada um de nós crescer. Seguindo Joana de Ângeles, não temas os desafios que te oferecem os recursos para o desenvolvimento das faculdades adormecidas. A ave que se recusa a voar aos primeiros momentos fica impossibilitada de acompanhar o bando na busca da iridense primavera. Empenha-te com valor e aceita os empreendimentos que te causam cansaço e te afligem, porque são eles que te fortalecerão o caráter e sutilizarão os teus sentimentos. Então, Joana está falando algo aqui importantíssimo. São essas dores, gente, são essas dificuldades que vão fazer vocês crescerem. Vejam isso com outros olhos. Usem a meditação, vão na casa espírita, tomem paz, se fortaleçam, busquem boas leituras e vá para enfrentar os desafios, as dores de vocês, seja qual for. Problema financeiro, problema na família, problema que você tenha, você tem que vencer. É você que tem que vencer, ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Então é isso que Joana está dizendo. Graças à sua ocorrência, compreenderás a sabedoria divina, que a todos proporciona o autocrescimento, a conquista de si mesmo, a superação dos vícios que remanescem das experiências infelizes, a descoberta da alegria e as bênçãos da saúde. E aqui ela está falando muito mais dos vícios morais, que sempre nos empurram para baixo, que nos afastam do amor. O excelso Pai
oferece aos filhos em crescimento as opções mais compatíveis com seus níveis de consciência espiritual, granjeando mais relevantes significados evolutivos. Nunca, porém, sobrecarrega aqueles a quem ama, antes favorece-os com o indispensável para a própria vitória. Cada um tem aquilo que precisa. Nossas conquistas são nossas e Deus nos coloca na família certa, no país certo, no lugar certo, enfrentando as situações que, embora nós às vezes não entendamos, não gostemos, são os desafios que nós precisamos. Jamais recalcitres ante as vicissitudes, em razão dos desafios evolutivos que te dizem respeito e que deves ultrapassar. Cada passo dado adiante representa uma vitória sobre os próprios limites, facultando mais amplas aquisições iluminativas. Cada passo adiante é uma vitória sobre os próprios limites. Bonito isso, né? Facultando mais amplas aquisições iluminativas. Você passou por essas dores, por essas provas, vem outros desafios, mas cada vez fica mais leve, porque o fardo fica menos pesado, porque você ama mais. Quanto mais se ama, o fardo é mais leve. Jesus falou sobre isso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, é suave, porque Deus só exige de mim o amor, e eu tenho todo o amor por vocês. Como sabes que a vida não se restringe ao breve espaço entre o berço e o túmulo, deves acumular os tesouros inalienáveis para o prosseguimento da vida além do corpo, dessa intermina viagem da evolução. O grande equívoco humano, entretanto, encontra-se na visão atrofiada em torno da sua realidade, exclusivamente relativa ao périplo carnal, que tem brevíssima duração, que corresponde às necessidades de aquisição do bem. O grande erro da humanidade, diz Joana, é ficar preso no período entre o berço e o túmulo. E ela está falando, invista mais em você como espírito, né? Essa vida é muito breve, não importa quanto tempo você vai viver aqui, mas esse tempo é precioso, porque o que você conquistar aqui, você vai levar esses tesouros do céu, que podem te alçar a voos mais felizes, colônias espirituais, planos espirituais mais felizes, uma condição de vida mais feliz. Depende de quem? De nós. Pensando na imortalidade, estímulos saudáveis inundam o ser, emulando ao incessante prosseguir, com o consequente deslumbramento de quem sabe que alcançará o infinito. Quando a floresta cresce, há um grande silêncio em torno, enquanto que, tombando alguma árvore, ouve-se o ruído que chama a atenção. Esse fenômeno equivale ao sublime procedimento da aquisição do conhecimento e do amor em grande silêncio, enquanto que os desastres que resultam dos desafios não aceitos ou complicados sempre produzem desequilíbrio e atordoamento. É por isso que se diz que o mal é barulhento. A destruição é vista por todos, mas o progresso moral dos seres, isso é conquista silenciosa, está dentro de nós. Isso não chama atenção, porque é a conquista íntima, enquanto a desgraça que alguns causam aos outros, todo mundo vê. Os ruídos do sofrimento também fazem parte da existência humana, facultando a cada qual a conquista de si mesmo, ante os impositivos das imperfeições que se demoram no íntimo, requerendo iluminação e liberdade. Não havendo desafio pela estrada do progresso, igualmente não existem possibilidades de autoconhecimento e de alorrealizações santificantes. Então, se não houver desafio, não há autoconhecimento, não há crescimento. A árvore que se nega à tempestade não enrijece o tronco da mesma forma que os metais que se recusam às altas temperaturas. Na umidade, são devorados pela ferrugem e a oxidação. Já o finalzinho aqui. Tudo são lutas poderosas que forjam o herói e santificam o ser humano. Bonito, né?
arrancando-lhe os elos grosseiros que o prendem à retaguarda de onde procede, transformando-os em asas siderais que o alçam às celestes moradas. O reino dos céus está reservado somente àqueles que se sacrificam e se lhe tornam dignos de conquistá-lo. Então, minha gente, tudo isso que a gente passa tem, na visão superior, um objetivo do espírito vencer etapas. É como a criança que chora porque vai à escola e não sabe por que está indo à escola. Ela não sabe por que ela tem que estudar. Ela não sabe que aquilo ali, futuramente, vai se reverter numa profissão. E quanto mais ela estudar, mais qualificada ela está, mais chance ela tem. Fora que a mente se amplia, a visão de compreensão da vida, a leitura de todo mundo, das civilizações, tudo isso, aquela criança tem que conquistar com seu esforço. Do ponto de vista espiritual, para atingir os reinos superiores, temos que vencer as coisas desses mundos inferiores. E quando nós estivermos fortes, quando nós estivermos equilibrados e enfrentando tudo com muito amor, nós damos um salto na evolução. Eu vou passar um vídeo agora, é um vídeo um pouquinho longo, 11 minutos, não é tão longo assim, mas muito instrutivo, do Carlos Bacelli, falando sobre os desafios. Prestem atenção e a gente volta já já para encerrar. Muitas vezes imaginamos que sofremos mais, que as nossas provas são mais pesadas, que as nossas lutas são mais difíceis. Pensamos, imaginamos que as nossas lutas são mais pesadas que as lutas de muita gente. Quando nós sabemos que todos lutamos com um problema ou outro, com uma dificuldade ou outra. Todos enfrentamos desafios, obstáculos. Nós não vamos encontrar uma pessoa completamente feliz, a não ser uma pessoa egoísta. E o egoísta não é feliz. Aquele que não se importa com o outro, não se importa com o próximo. Ah, eu não tenho nada a ver. Você pode não ter nada a ver hoje, mas vai ter daqui a pouco. Mais tarde, amanhã, daqui a pouco, você vai ter, sim, que ver o sofrimento do outro, do próximo, do familiar. Chico certa vez disse que aquele que afirma ou diz que é completamente feliz, essa felicidade é a felicidade dos bobos. É a felicidade dos bobos. É a felicidade de quem não participa, de quem não sente a dor do próximo. E não é felicidade. Nós sabemos que quando nós não sentimos o problema, a dor, quando nós não participamos, não existe alguém que possa dizer assim, não, eu sou feliz, completamente feliz. Nós somos felizes dentro da luta, dentro do trabalho que podemos realizar. Porque é uma bênção, nós podemos trabalhar, nós podemos estender a mão, é uma bênção. Em O Evangelho segundo o Espiritismo há uma frase interessante. Bem-aventurado é aquele que carrega os seus fardos e assiste os seus irmãos. Chico uma vez contou, ele falou que ele estava muito triste.
O Chico também tinha momentos de tristeza. Jesus chorou no Monte das Oliveiras, no horto. Chico, por vezes, tinha momentos de tristeza. E ele estava muito triste com um problema, mas ele precisava ir à reunião. Tinha muita gente esperando por ele. Ele precisava ir, estava chegando o momento. Aí, diz ele que Emmanuel disse a ele, olha, enxuga o rosto, porque as suas lágrimas pertencem a você. O povo está esperando. Agora, a sua alegria deve ser de muita gente. Enxuga o rosto e vai para a reunião. Foi o que ele fez. Nós estamos aqui. Os nossos irmãos médios passistas estão ali. Entramos, tomamos o passe, mas cada um está com um problema. Veio, às vezes, carregando um problema. Nós aqui mesmo que estamos falando. Então, todos nós sofremos, enfrentamos dificuldades e não devemos reclamar porque é o nosso quinhão, é a nossa parte. É a nossa parte, é o nosso quinhão. Mas o espírito, para voltar, para reencarnar, segundo o doutor Inácio, quando ele brinca e fala brincando, segundo o doutor Inácio, ou ele vem enganado, ou não tem percepção do que está acontecendo, ou é muito corajoso. Tem muita coragem, porque de fato nós precisamos de muita coragem para reencarnar, não é? Precisamos de ter muita coragem, voltar a ser crianças. Se bem que o Chico dizia o seguinte, que alguns espíritos querem reencarnar porque eles só descansam, só têm descanso até os 7 anos de idade, quando estão no ventre da mãe, ali estão descansando. Realmente estão descansando. E até mais ou menos os 7 de idade. O que não vale para o Chico, porque o Chico, aos 5 anos, ficou órfão. Dona Maria João de Deus, a sua mãe, desencarnou aos 5 de idade e começou a luta maior para ele, porque ele foi morar na casa de uma senhora, passava fome, apanhava com hora marcada. Ela batia nele com hora marcada, tinha hora para ele apanhar, 3 vezes por dia. Ele apanhava. E a mãe dele, o espírito da mãe dele aparecia e falava com ele, olha, você não deve querer ela mal, porque ela está fazendo a você um bem. Mas ele só entendeu isso depois que aquilo tudo o estava preparando para a tarefa que ele haveria de desempenhar. Nós não sabemos, mas às vezes as nossas lutas, nossas dificuldades, nos preparam, nos amadurecem, nos fortalecem para lutas que vamos ter que enfrentar. Às vezes as dificuldades que nós enfrentamos na infância, na adolescência, até mesmo na juventude, essas dificuldades nos prepararam para que nós pudéssemos ter uma maior aceitação da vida, uma maior aceitação de nós mesmos, uma maior aceitação do próximo, uma maior aceitação das pessoas em geral, adquirindo uma compreensão que muitos às vezes não possuem, não têm.
Não possuem, não têm. Existem pessoas que, com perdão da expressão, são pessoas grossas, ríspidas, broncas. Por quê? Não sofreram, não passaram por dificuldades, não aprenderam um pouco de humildade, não apanharam ainda o suficiente. Porque quando a pessoa apanha o suficiente, ela abaixa o facho. Ela abaixa o facho, ela começa a pensar um pouco diferente, a ser mais condescendente, a ser mais humilde, mais resignado. Chico Xavier dizia o seguinte: aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo eu mesmo. Ele falava: aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo eu mesmo. Sempre tratando todo mundo com elegância, com educação. Então Kardec perguntou: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Vejamos a resposta. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. Às vezes nós consideramos uma pessoa, aquela pessoa não tem problema. Nós não conhecemos, não sabemos. Não sabemos, porque não é só não termos um problema pessoal, mas todos temos filhos, sobrinhos, primos, irmãos, netos, amigos, todos temos. E às vezes não sofremos especificamente por nós, mas quantas mães sofrem pelos seus filhos? Então, pessoal, viram o vídeo? Muito bom, né? É mais ou menos ligado àquilo que nós falamos sobre os desafios e aquilo que Chico falou, né? Eu aceito as pessoas de um mundo como eles são, mas eu cuido de mim, né? Então, nós temos que aceitar tudo à nossa volta, mas entendendo que nós estamos aqui para influenciar positivamente tudo que nos cerca, nossa família. Cada um de vocês pode ser um pontinho de luz, mas antes nós precisamos refletir muito, precisamos estar equilibrados, minimamente equilibrados, porque todos nós temos um quê de desequilíbrio em algum campo, né? Mas assim, no geral, o que é a pessoa mais equilibrada? Quando acontecem coisas negativas, ela absorve bem. Ela não se desespera tanto como outra. Ela pode até chorar, aquilo pode doer, mas ela respira fundo e segue em frente. Ela não deixa com que aquilo mude o temperamento dela e ela agrida os outros porque algo está acontecendo desagradável para ela, como muitos fazem. Se as coisas não estão da maneira que me agrada, eu começo a dar chute em torno de mim, em todo mundo. E a pessoa não pode ser assim. Quem é assim é desequilibrado. Não está conseguindo absorver as coisas negativas. E nem os desequilíbrios internos, que é outra coisa que a gente tem que vencer. Segurar. Cada um sabe o que é certo e errado. Então vamos vencer os desafios da vida. Vamos seguir essa receita de Joana de Ângeles, que realiza um trabalho maravilhoso dentro da doutrina espírita, nesse campo da psicologia, do comportamento humano, nos fazendo refletir e nos dando mais subsídios, mais forças para nós encararmos esses desafios da vida e, como ela mesma diz, alcançarmos os pícaros, os cumes evolutivos, toda a beleza que nos aguarda mais à frente. E vamos olhar com muito amor as pessoas que nos cercam, com muita compreensão, tendo a compreensão de nós mesmos, tá bem? Bom,
Como eu disse, eu não sou da área, mas a gente acaba lidando com esse tipo de coisa. Espero que tenha sido compreensível, tá bem? Agradeço muito a atenção de todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.